Olá, eu sou Fabrício Correia e aos fins de noite do domingo você vai estar comigo sob pressão aqui no SBT. No programa de hoje, Dia Internacional da Mulher, eu recebo a professora Elo Antunes, prefeita de Paraibuna. Fique comigo. Comigo nos estúdios do SBT, na TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, a professora Elo Antunes, prefeita da Estância Turística de Paraibuna. Professora, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios e a partir de agora a senhora está sob pressão. Meu Deus, muito obrigada, mas é uma satisfação poder aqui contribuir e ter esse espaço para que a gente possa falar um pouquinho de Paraibuna, da gestão e com tanta qualidade. Professora, Dia Internacional da Mulher. Né? A senhora é uma das únicas gestoras eleitas pelo voto popular prefeita das cidades da RM Vale. Só a senhora e a prefeita Flávia Pascoal de Ubatuba foram eleitas num contingente de 39 cidades. Menos de 10% dos cargos executivos ocupados por mulheres. Há o que se comemorar nesse Dia Internacional da Mulher na gestão pública? Na verdade, a gente fala em celebrar, mas é um dia que a gente vai relembrar muitas dificuldades, né? As primeiras que, assim, nas últimas eleições, eu e Flávia fomos as únicas eleitas, mas os votos válidos dados para as mulheres, principalmente na minha cidade, aumentou muito. Então, é algo a se comemorar. Então, dentro desses dados todos, a gente precisa tirar esses dados positivos. E também verificar aquilo que a gente pode estar contribuindo hoje já na gestão, porque já temos aí, né, 14 meses de gestão, já dá para mostrar um trabalho do perfil da mulher dentro da gestão pública. Nesse sentido, com uma longa trajetória na vida pública, né, a senhora teve a oportunidade de representar a população de Paraibuna na condição de vereadora, né, como líder partidária, a senhora fez um movimento de formação no PL Mulher, né, como professora, como secretária municipal na gestão do prefeito Vitão e agora como prefeita. A senhora sofreu preconceito, misoginia, o fato da senhora ser mulher impacta na sua gestão? Essa é uma observação feita, inclusive, para aqueles que trabalhavam junto ao prefeito Vitão. Vem a diferença da forma de tratamento. Muitas vezes, até alguns assessores me dizem assim, a senhora precisa ser mais incisiva, a senhora diz muito por favor, muito obrigada, o que deseja, talvez usar essas expressões, eu determino, eu quero e eu mando. Esse não é um perfil meu, mas me parece que às vezes... Até como educadora, né? Até como educadora, mas me parece às vezes que as pessoas ficam esperando essa decisão mais agressiva que às vezes parece vir mais dos homens de uma forma mais incisiva. Então a gente acaba recebendo sim um tratamento diferente às vezes e esperando que a gente sempre ceda, não quer aceitar o nosso não, porque mulher tem que sempre dizer sim. E não é isso que tem que acontecer. O ambiente político continua muito masculinizado? Continua muito masculinizado. Eu tenho, dentro da minha gestão, várias diretoras administrativas que são mulheres, tenho homens também, mas eu tenho várias mulheres, e eu sinto assim que até as mulheres dentro da gestão, que são as nossas diretoras pela oposição, são mais criticadas do que os homens. Por que não a crítica idêntica aos homens do que é feito para as mulheres? Porque parece que fica tendo uma intenção de fragilizar ainda mais a nossa ação. E a senhora sente esse movimento também no Legislativo? Porque no município de Paraibuna também nós temos apenas uma representante feminina no Parlamento. Né? Sim, com certeza o Legislativo também sofre isso, como eu também sofri há anos atrás. Professora, e num momento difícil como esse, Paraibuna, nossa estância turística, enfrenta um momento, né, em que há um decreto de calamidade pública. Né? As chuvas, infelizmente, né, nesse período, elas acabam sendo um pouco maiores e o município muitas vezes não tem a estrutura para combater o desastre natural ou uma própria mudança climática ríspida, né? A senhora é cobrada ainda mais por ser mulher nesses momentos? Eu acho que essa cobrança, não só por ser mulher, porque fica a atenção do nosso município ter 1.300 quilômetros de estradas rurais e eu preciso fazer principalmente o trânsito ali da educação para que esses alunos cheguem às escolas
que aí é um ponto sensível, né, dentro do compromisso que eu tenho com a gestão e também da saúde. Então, o que a gente teve? A gente tem o estado de calamidade que foi dado no dia 8 de novembro, porque nós fomos atingidos pelo ciclone intertropical. E aí a gente continua, porque ainda tem algumas ações que nós precisamos fazer para reverter. O governo federal foi um ente associado nisso, né? Até liberou o saque do FGTS. Exatamente. Para as famílias atingidas. Né? Mas nós estamos esperando as liberações de verbas para a gente restituir alguns equipamentos que foram. O governo Lula ficou de mandar algum recurso? Não, o governo federal não, mas a Defesa Civil do Estado sim, e nós estamos realizando os projetos para que a gente possa receber. E agora com as chuvas, né? A gente teve chuvas muito intensas, mas ao mesmo tempo a gente agradece, porque não foram tão fortes quanto as chuvas dos nossos vizinhos, que tiveram óbitos, né? Casas demolidas e tudo mais. A gente não teve essa situação, mas em 10 dias, entre a primeira semana de fevereiro, eu construir 7 pontes. Tivemos 7 pontes devastadas dentro do município e a gente reconstruiu essas 7 pontes. Professora, estava num processo de licitação para a questão das estradas rurais, né? Para que a prefeitura, de uma certa forma, terceirizasse essa manutenção. Isso foi concluso? Hoje... Isso foi concluído e é isso, lógico que a gente tem um limite orçamentário dentro da dotação mensal do município, daquilo que a gente pode despender, né, para a utilização dessa contratação. Mas hoje ela ajuda demais o município com acolhendo, né, junto... Hoje as estradas rurais estão trafegáveis. Eu tenho alguns pontos de referência que o transporte escolar não está chegando na frente da casa dos alunos. Então, isso foi levantado pelas escolas por conta das chuvas. Então, isso foi levantado pelas gestoras das escolas e essa semana, principalmente a semana passada, que foram duas semanas boas, de tempos bons, né? Apesar que de segunda para terça, semana passada, nós tivemos 12 horas de chuva, que fechou a Tamoios, e nós também tivemos 5 estradas obstruídas nesse dia. Então, essa semana está bem melhor e a gente está conseguindo rever essa situação e melhorar a condição para a população. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida aqui nos estúdios do SBT com a prefeita de Paraibuna, a professora Elo Antunes. Fique comigo. Aqui a teoria vira prática desde o primeiro dia, formação conectada ao mercado, e a prática vira oportunidade de trabalho. Faculdade Santo Antônio, onde você acontece. De volta com o nosso Sob Pressão, aqui nos estúdios do SBT em São José dos Campos. Comigo hoje, a prefeita da Estância Turística de Paraibuna, professora Elo Antunes. Professora, no primeiro bloco nós falamos sobre o estado de calamidade pública. Nesse segundo eu queria falar um pouquinho mais sobre gestão. É o primeiro ano do orçamento, né, elaborado pela professora Elo Antunes. 150 milhões de reais é o orçamento total de Paraibuna. Esse recurso é suficiente para gerir a cidade e para propiciar, né, melhores condições para o turista e fortalecer esse título de estância turística do Vale do Paraíba? Não é o suficiente, mas ainda nós esperamos chegar nesse orçamento, né? O ano passado, o nosso orçamento era de 140 milhões e nós atingimos 131. Nós não chegamos ao total do orçamento, nós não arrecadamos tudo o que poderíamos ter arrecadado por diversas condições estaduais, federais e municipais. E esse ano, a previsão é de 150 e nós pretendemos chegar nesse valor. Chegando nesse valor, nós vamos ter vários empreendimentos. Inclusive, o ano passado foi um ano de colheita, vou dizer assim, né? Nós passamos o chapéu, pedimos as emendas parlamentares, buscamos convênios, buscamos recursos e esse ano esses recursos chegaram. Então, a gente precisa realizar esse ano. Agora, quando a senhora diz, né, precisamos chegar a essa arrecadação, né, além do que está estabelecido, há a possibilidade também de busca de emendas orçamentárias com as bancadas tanto do Estado de São Paulo quanto da Câmara Federal, né? Esse trabalho é desenvolvido pela senhora e pelos vereadores da cidade? Sim, eu tenho até que agradecer aos vereadores que o ano passado e agora ainda no início desse ano que a gente tem esse recurso que ainda pode ser captado, muitos vereadores estão nos auxiliando, não só nisso, mas também nos convênios.
convênios para requisição de carros, convênio para requisição de ambulâncias, e nós vamos receber esses recursos. Essa condição, né, essa mudança para a instância turística, ela auxilia na captação de novos recursos para melhorar a estrutura da cidade? Sim, sim. Não só auxilia, né, na forma de repasse que a gente recebe como instância turística, com as verbas do DADTUR, mas também com as ações que a gente desenvolve de eventos e também de infraestrutura turística, né? Agora nós estamos investindo muito no turismo náutico, vamos receber uma infraestrutura na beira da represa e já fizemos e participamos do CPPE, que é o Campeonato Paulista de Pesca Esportiva. Então, nós esperávamos receber no município, nesse dia, cerca de 500 pessoas, mais de 100 barqueiros, e nós recebemos 1.500 pessoas. Então, a hotelaria ficou cheia, nossos mercados venderam, nós tivemos os postos de gasolina que abastecem esses barcos e essas campanhas, né, que eles fizeram de pescaria, arrecadaram. Então, isso faz com que a economia gire dentro do município. Professora, Dia Internacional da Mulher, eu quero falar um pouquinho ainda sobre violência de gênero, né? Infelizmente, Paraibuna registrou um feminicídio recentemente, né? Como a sua gestão está preparada para atender mulheres em situação de violência? Hoje nós temos, né, em parceria com a Polícia Civil, com a Secretaria de Segurança Pública, a Sala Lilás dentro da delegacia, onde as mulheres podem ir até lá e fazer as suas denúncias, até de uma forma sigilosa. Se ela não quiser o acompanhamento de quem está na delegacia, ela pode fazer de forma remota com quem está aqui na Delegacia da Mulher em São José dos Campos. Depois disso, nós temos um atendimento especializado com psicólogos e com assistentes sociais para atender. Também fizemos um convênio com a Secretaria de Assistência Social do Estado para o aluguel social das mulheres que precisarem deixar as suas casas e receber um aluguel para que elas possam se afastar, né, dessa pessoa que está cometendo essa violência. E estamos também organizando uma sala específica dentro do posto de saúde para atender essas mulheres de uma forma mais discreta, vamos chamar assim. E nós temos recebido muitas ações, não só da população, das mulheres, mas que querem participar hoje do Conselho das Mulheres para que a gente possa desenvolver ainda mais políticas públicas nesse sentido. Professora, nós estamos indo já para o final do programa, mas eu queria, olhando nos seus olhos, ter a ciência do maior desafio que a senhora está enfrentando neste momento. São as chuvas. Nesse momento, a gente precisa se organizar ainda mais para melhorar a qualidade de trafegabilidade das pessoas, das pontes que caíram, para dar segurança para essas pessoas, para as crianças poderem chegar às escolas com tranquilidade, esses pais estarem com a consciência que os alunos, seus filhos, saem e voltam com segurança para casa e que as chuvas minimizem para que a gente possa fazer esse serviço de reabilitação das estradas. Bom, ano de 2026, ano eleitoral, ano importante, a escolha dos próximos governantes para o quadriênio. Né? O que a senhora hoje, né, aconselha no que tange a participação feminina nesta eleição? Nós acreditamos, né, que exista um empenho das mulheres em se candidatarem, porque existe também essa retração, a gente acaba só tendo a candidatura do limite, né, da legislação. 30% não é suficiente. Isso, a gente acredita que cada vez mais, a gente tendo mais mulheres como opção, a gente vai conseguir ampliar esse número de mulheres eleitas. A legislação ainda não diz, Fabrício, que seriam 30% de mulheres, seria 30% de um dos gêneros, né? Mas como a participação da mulher é restrita, tem-se essa interpretação. Professora, eu queria agradecer demais a sua participação nesse programa do Dia Internacional da Mulher, sob pressão, desejar muito êxito na sua gestão em Paraibuna, né, que essas mudanças climáticas afetem o mínimo possível, que haja planejamento, né, drenagem, né, contenção dessas barreiras e que a população tenha, né, ao que celebrar durante o ano de 2026. Muito obrigada pela participação e é sempre bom estar aqui com você. Esse foi o nosso Sob Pressão, que recebeu uma das duas prefeitas eleitas na RM Vale, a professora Elo Antunes, prefeita de Paraibuna. A gente se vê no próximo programa. Até lá!